Tudo bom? Nono ano. Tudo bom, nono ano? Bonjour. Vamos para a nossa última unidade, né? Que é número 3, atividade comercial mundial. E nós vamos começar a falar na página 253 sobre a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bom, antes da gente começar, eu quero que vocês saibam que o objetivo da OMC é supervisionar, tá? Supervisionar e liberalizar o comércio internacional entre os países, tá? Também é importante saber que a OMC surgiu no dia 1º de janeiro de 95, oficialmente, tá? E essa organização, ela lida com a regulamentação do comércio entre os seus países membros. E aí, por isso que essa organização, ela tem o Conselho Geral, ela tem o Secretariado, ela tem a Conferência Ministerial e os órgãos diversos, tá? Cada órgão desse tem um objetivo para ajudar, tá? Os países membros, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo primeiro da Organização Mundial do Comércio e os pontos, os 4 pontos, né? Que fala dos aspectos dos direitos e propriedade intelectual relacionada no comércio, tá? E vamos falar também, tá? Que essas reuniões, tá? Elas são chamadas de rodada, tá? O que são rodada? Rodada são reuniões, tá? Para debater a política, tá? De barreiras alfandegárias entre os países. É importante também saber, tá, gente, que essa rodada de Doha, ela aconteceu no Catar, tá? Mas as rodadas tiveram em Cancún, tiveram em Genebra, Paris, Hong Kong, tá? Bali. Qual é o objetivo dessas rodadas, tá? Para defender a retirada de barreiras comerciais, ou seja, diminuir, tá, gente, os impostos ou taxas pelos países, ok? Vamos para a página 254, quando a gente fala do Banco Mundial. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo? Bom, o Banco Mundial é uma instituição financeira internacional, tá, gente? Que efetua empréstimos a países em desenvolvimento, ok? Esse Banco Mundial, ele tem, tá? Ele tem um conjunto com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, os países que precisam de dinheiro, tá? Falam com o FMI, aí o FMI fala com o Banco Mundial e o Banco Mundial faz o empréstimo para quem? Para aqueles países necessitados. Geralmente os países, tá, gente? São países subdesenvolvidos, tá? É importante saber. Ou em desenvolvimento. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo da página 254, quando fala do Banco Mundial, tá? Ele tem objetivo, tá? Para ajudar os países em desenvolvimento, tá bom, gente? É importante a gente saber isso. E vamos agora marcar o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O FMI tem o objetivo básico de zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional, tá? Bom, foi criado nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de falar, né? O Brasil já acionou o FMI, eu já falei para vocês, né? Ontem, dia 21 de abril, Brasília fez 60 anos, né? Juscelino Kubitschek, com o plano de metas dele, em vez de construir uma cidade em 50, fez em 5, foi graças a essa ajuda monetária internacional, tá? Também está dizendo aqui que o Brasil já acionou o FME diversas vezes, né?
mas teve a sua ajuda suspensa por não cumprir algumas metas. Que metas foram essas? Não pagou, né? Aí, em 2005, o Lula quitou, ele não quitou a dívida, presta atenção, ele quitou os juros, a dívida ainda permanece, tá? A nossa dívida ainda permanece. Então, qual é o objetivo do FMI? Zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional, ok? Bom, na página 255 está mostrando os blocos econômicos, tá? Então, vamos começar aqui com a União Europeia, são os países da Europa. Aqui, NAFTA, Mercosul, tá? A gente tem aqui alguns países, né? São do Mercosul. A PEC, desculpa, gente, a PEC, a gente tem o ASEAN, que é aqui na Ásia, SADC, que é aqui na África, MCA, que é aqui na América Central, CAN, que é aqui a oeste da América do Sul. Então, é importante a gente saber qual é o objetivo dos blocos econômicos. Entrada e saída de mercadorias sem taxas o quê? Alfandegárias. Esse é o objetivo dos blocos econômicos. Voltando, qual é o objetivo dos blocos econômicos? A entrada e saída de mercadorias sem taxas alfandegárias. Bom, página 256, vamos falar da União Europeia. Mas antes de eu falar da União Europeia para vocês, eu gostaria de fazer um cronograma até chegar a esse bloco econômico, tá? Então, começa em 1944, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, cria-se o Benelux, tá? Benelux foi o primeiro bloco econômico da Europa. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Era a Europa dos três. Em 1952, cria-se a SECA. O que é a SECA? A Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, tá? Que tem Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que são os três países da Benelux, mais a França, a Itália e a Alemanha Ocidental. Por que a Alemanha Ocidental? Porque em 52 estava já a Guerra Fria. Então, a Alemanha era dividida entre a Alemanha Oriental, do domínio da URSS, e a Alemanha Ocidental, do domínio capitalista, Estados Unidos, França e Itália. Então, era a Europa dos seis. Em 1957, com o Tratado de Roma, cria-se a CEE, a Comunidade Econômica Europeia. Aí tem Bélgica novamente, Holanda novamente, Luxemburgo novamente, França, Itália, Alemanha Ocidental. Aí entra Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Então, em vez de ser Europa dos seis, é Europa dos nove. Em 1981, a Grécia entra no CEE, na Comunidade Econômica Europeia. Então, fica a Europa dos 10. Em 1986, Portugal e Espanha entram no CEE. Então, fica a Europa dos 12. Quando é em 1991, tá? Em Maastricht, tá? Numa cidade de Maastricht, cria o Tratado de Maastricht, que foi um acordo internacional que levou à criação do Bloco Econômico União Europeia, tá? Então, em 91, cria-se a União Europeia. Todos esses países que eu falei entram, tá, nesse bloco econômico da União Europeia. E em 1999, a moeda euro se estabiliza, né, como uma moeda única em alguns países, né, do bloco.
Tudo bem? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala da União Europeia, que é um bloco econômico, tá? Sempre é importante. O bloco econômico, o objetivo dele é entrada e saída de mercadorias, tá? Sem taxas o quê? Alfandegárias. Vamos marcar embaixo do mapa o primeiro parágrafo que fala o que a titia já falou. Em 99 o euro foi adotado, tá? Aí fala alguns países que adotaram o euro. Vamos marcar também o segundo parágrafo, que fala, né, que também é importante. Agora que eu vi, né, os britânicos, na época, hoje o Reino Unido da Grã-Bretanha não mais faz parte do bloco econômico, tá? Eram 28, hoje são 27, tá? Mas ele fazia parte, mas não tinha o euro como moeda, tá? Vamos marcar também o último parágrafo que fala: apesar da sua importância, o bloco apresenta dependências energéticas, ou seja, todos os países europeus, apesar de ser um bloco imponente, ele depende de outros países, tá? Mas se a gente for parar para comparar os blocos econômicos que eu falei, né? NAFTA, Mercosul, ASEAN, né, e todos os outros blocos que a gente já estudou, é importante falar que a União Europeia, apesar de ser 28 países, né, 28 não, 27, né, porque o Reino Unido saiu, 27 países, a gente ainda tem como transação e dinheiro mais importante, tá? O NAFTA, que é o dólar, tá? Ok? Vamos para a página 257, quando fala do Mercosul, tá? É importante a gente saber que o Mercosul, tá? Ele foi criado em 91, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Os países membros fundadores são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, tá? Bolívia pediu adesão, não, tá? É adesão. E Chile, Colômbia, Equador e Peru são países associados. E México e Nova Zelândia são países observadores. Venezuela está suspensa por motivos políticos, tá? Então, antigamente a Venezuela fazia parte. Qual é o objetivo? Novamente falando, qual é o objetivo do bloco econômico? Entrada e saída de mercadorias sem taxa alfandegária. Na época, quando o Brasil colocou a Venezuela, foi justamente por conta do quê? Do petróleo rigoroso que eles tinham lá. Tinham muito, mas com essa decadência, lembra que nós fizemos o trabalho ano passado? Com a decadência da Venezuela e com as atrocidades que Nicolás Maduro está fazendo, os países membros retiraram a Venezuela do bloco econômico, tá bom? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? Vamos marcar o segundo parágrafo que fala da Venezuela e o último parágrafo, quando fala quanto à economia, o Brasil é o país que mais se destaca na sua, né, relação em população e área territorial, tá? Mas ainda a gente enfrenta problemas de desigualdade social, tá? Isso aí, todos os países subdesenvolvidos apresentam essa característica, tá? BRICS. A sigla BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? É importante a gente saber, tá? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? Que é a BRICS, também vamos marcar o segundo parágrafo, gente, vamos marcar. Ela foi criada, tá, em 2001, tá? O que significa? A sigla BRICS significa, né, esses países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas são países subdesenvolvidos, mas com a sua economia o quê? Emergente, tá? É uma economia emergente. Isso não quer dizer que são países desenvolvidos, como é França, Alemanha, Japão, Estados Unidos,
mas é um país, tá, emergente. Ou seja, o que é emergente? Tem um grau de industrialização bem desenvolvido, tá? Vamos marcar o último parágrafo que fala que BRICS não é um bloco econômico, é importante a gente saber. BRICS não é um bloco econômico, tá? BRICS é a sigla, tá, dos países emergentes, ou seja, países com um alto grau de industrialização, tá bom? E aqui, né, no infográfico, tá mostrando, né, a participação de todos os países, dos 5 países que pertencem, tá, a BRICS. Beijo, meus amores, ficam com Deus.